Muito bem, estamos cá de volta. E agora vamos avançar um pouquinho mais, né? E vamos trazer um outro fundamento do AF, que é o chamado desenvolvimento pessoal. Veja, desenvolver-se é a capacidade que temos de mudarmos a todo momento de forma qualitativa e esse processo, né, fazer com que nós sejamos diferentes do modo que, ou da forma, né, como éramos até então. E o AF, ele busca desenvolver o que se chama de desenvolvimento pessoal, ou seja, a pessoa ser capaz de mudar, de ampliar, de potencializar capacidades que possui, enfim. Bem, e com qual intuito? Aqui eu apresento para você dois aspectos. O primeiro, para que a pessoa possa ser proativa. Veja, no AF eu ajo de modo que a pessoa comece a perceber que ela tem possibilidades de ação e é capaz de agir no mundo em relação aos outros, às questões que ele busca descobrir, responder, enfim. E, por outro lado, para com ele mesmo, ou seja, o desenvolvimento pessoal proposto pela AF busca fazer com que o outro comece a agir e perceba essa capacidade que ele tem para agir. Não é uma resposta, como eu diria, defensiva, ou seja, eu espero alguma ação qualquer para então agir. Não. Eu busco fazer com que o outro sempre dê o primeiro passo, ele possa agir por si mesmo e perceba essa potencialidade que ele tem para agir ao invés de passivamente esperar que os outros ajam. Então veja, essa proação é do presente para o futuro. E por outro lado, na medida em que eu ajo, né, meios proativos, eu crio também uma possibilidade preventiva. Por quê? Se eu estou me desenvolvendo e se eu estou analisando o mundo de forma proativa, enfim, eu posso preventivamente agir de modo que problemas, circunstâncias, enfim, que estejam acontecendo em minha vida possam ser evitadas. Então veja só, imaginemos que proativamente eu perceba que algo está errado e eu estou agindo para evitar que esse algo continue errado. Logo, eu previno que algo pior possa vir a acontecer. Ou seja, nessa faceta do desenvolvimento pessoal, eu estimulo a pessoa que está diante de mim a perceber potencialidades de ação no seu cotidiano, na vida dela, enfim. E essas potencialidades de ação, na medida em que são realizadas, fazem ou poderão fazer, né, com que ela haja preventivamente de modo a resolver ou mesmo evitar problemas e dificuldades futuras. Bem, não bastasse isso, né? No desenvolvimento pessoal nós temos também a chamada promoção do raciocínio crítico e ético. Vejam, nós abordamos com vocês a questão da abordagem centrada na pessoa, né? E vimos também a ação de uma educação de iguais diferentes, em que eu promovo no outro e reconheço no outro a capacidade dele, por si mesmo, buscar respostas e ter essas capacidades. E na medida em que eu ajo assim, lembram-se do exemplo de Sócrates, por meio das minhas intervenções, eu promovo o chamado raciocínio crítico. Porque, veja, num debate, numa conversa com outra pessoa, usando dos instrumentos da filosofia, tais como, por exemplo, os raciocínios lógicos, enfim, eu posso verificar inconsistências. Eu posso demonstrar a ele que existem outras possibilidades de interpretação a respeito de um mesmo fenômeno. E isso promove o que se chama de raciocínio crítico. Ou seja, aquele raciocínio que sai do senso comum e busca desvelar o que está velado. E com radicalidade, né? E as raízes de eventuais questões que estão sendo investigadas.
E, nesse sentido, a ação do aconselhador é de suma importância, na medida em que é aquele que faz perguntas problematizadoras, de modo a promover esse raciocínio crítico. Bem, além disso, esse desenvolvimento pessoal que proporciona raciocínio crítico, ele também proporciona raciocínio ético. Por que ético? Veja, é de suma importância na nossa vida, nós sabemos, né, a questão axiológica, a questão relacionada aos valores, que é por meio dele que nós julgamos o mundo, as coisas, a nós mesmos, né, e mesmo as nossas ações, né, diante do mundo. Agora, o aconselhador, na medida em que ele traz outras possibilidades de interpretação ética, ou analisa em conjunto com o aconselhado posturas éticas, demonstrando a que o aconselhado possui, apontando outras que eventualmente ele não percebeu, enfim, ou outras que estão subjacentes ao valor que ele está analisando, às vezes, inclusive, essas podem ser contraditórias, enfim, ele desenvolve o pensar ético. Porque, veja, pensar ético é aquele que você pensa múltiplas possibilidades de valores e como interpretá-los, enfim, e múltiplos meios de como agir diante desses valores. Cabe, é claro, ao sujeito construir o caráter, né, o ethos dele a partir disso. Mas o aconselhador o estimula a construir esse ethos, problematizando aquelas posturas éticas a partir do que a filosofia pensa, né, e as consequências delas. Ou seja, o aconselhador ele não se limita tão somente a ouvir o posicionamento valorativo de alguém, mas ele apresenta contrapontos filosóficos e éticos a respeito desses valores, de modo que o indivíduo comece a perceber que esse ethos ou essa dimensão ética de caráter dele necessita ser analisada, investigada, aprofundada, de modo que ele possa construir um caráter, digamos, mais autêntico para ele mesmo, né? E mais rico, né? A partir das considerações do aconselhador.